Vamos abrir a palavra. João capítulo 4. Bendito seja Deus. João capítulo 4. Que diz assim lá no versículo 4. João capítulo 4, amém? O tempo está correndo, infelizmente por alguns motivos, algumas razões, nós começamos um pouquinho tarde o culto hoje, a gente vai se estender só mais um pouquinho. Quem tiver paciência, fica aí, porque Deus ainda vai falar conosco. Deus continua a falar conosco, amém? Amém. João capítulo 4, versículo 4 diz assim: era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o senhor judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Aleluia. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Aleluia. O nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará. Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém? Amém. Bendito seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra que nos faz sair da cama todos os dias. Não olha para nós nessa noite pelos nossos pecados, mas olha para nós, Pai, em nome de Jesus, pelas tuas misericórdias do teu coração. Senhor, em nome de Jesus, ouve a nossa súplica nessa noite através dessa palavra. Senhor, não tem lugar nenhum em nós, Pai, que não seja movido pelo teu Espírito Santo. Que haja mover, Senhor, de corações aqui pela adoração ao teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, se deitamos e levantamos foi porque o Senhor nos sustentou. Eu peço ao Senhor agora na autoridade que é no nome de Jesus, que o Senhor jogue por terra todo sentimento de desistência, todo sentimento de frustração, todo sentimento de impedimento, todo cárcere espiritual, todo cárcere emocional. Venha ser quebrado agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Pai, nos capacita com a tua graça e com a tua força. Derrama sobre nós o poder do alto dessa noite e faça romper os cadeados, os ferrolhos, todas as prisões emocionais nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos na certeza da vitória. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar. Glória a Deus. Bendito seja Deus. A gente está com um probleminha na internet, então vão me avisando se cair, tá? Bendito seja Deus. Glória a Deus. Gente, eu já quero começar declarando algo na sua vida. Quanto maior for o nível da sua guerra, maior vai ser o nível espiritual que o Senhor vai te levar. Será o nível de revelação a Deus ao nosso respeito. Então, quem olha para a história dessa mulher samaritana, ela tem a visão que a gente tem é que é uma mulher que tem um comportamento imoral, certo? Amém? Amém. Essa é uma mulher que tem e que está o tempo todo vivendo de relacionamento em relacionamento. E para alguém que não entende o nível da dor que essa mulher enfrenta, pode até imaginar que para ela é muito fácil vivenciar essas relações. Aleluia. Que terminam e iniciam, que terminam e iniciam, que terminam e iniciam, bendito seja Deus, de forma contínua. E ela nunca de fato teve ninguém ao seu lado. É uma mulher que está se relacionando com homens que já tinham um relacionamento. Então alguém pode olhar para essa mulher com todos os motivos para poder invalidar quem ela é. E apontando seu comportamento e até criando muito julgamento. Mas é muito fácil a gente julgar alguém pelo comportamento sem conhecer o fundamento daquilo que ela está vivendo. Bendito seja Deus. Na verdade, eu percebo que essa mulher, ela está em dor. Ela está sofrendo. A história dessa mulher é alguém que está constantemente tentando se achar.
E como ela não sabe fazer isso, ela tenta se achar nos outros. Bendito seja Deus. Quando na verdade ela precisa se encontrar em si mesma. Quantas das vezes nós tentamos ser validados pelo outro? Quantas das vezes nós procuramos ser validados pelo nosso profissional por diploma, pelo dinheiro, pelo status, pela internet, pela quantidade de likes? Sei lá o que você está tentando, mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite, quem nos valida é Ele. E nós precisamos ser validados por nós, porque quando conhecemos a nossa identidade, ninguém vai ter o poder de destruir ela, não. Ninguém vai ter o poder com o julgamento, porque o julgamento, os aplausos, mas também o falar mal, me disse, é zero, balança zero, tanto para elogio como para falar mal. Quantas críticas, não importa, bendito seja Deus. Mas nós percebemos aqui uma incapacidade emocional de percepção dela para si mesma, para poder entender que ela precisa, que o que ela precisa está no outro, e o que ela precisa está nela. Bendito seja Deus. Porque o que ela está fazendo é buscando no outro uma compensação de um vazio que existe dentro dela. Gente, isso é sério. Sabe por quê? Porque as raízes delas estão adoecidas. Quando as nossas raízes emocionais estão adoecidas, a gente procura compensação fora de nós. Bendito seja Deus. Aí muitas das vezes a gente não sabe porque nós encontramos um vazio. Esse vazio só quem pode preencher é o Senhor. O marido não preenche. Por que tem tanta mulher casada que ainda se sente vazia? Tanto homem casado que se sente vazio. Tanto pai com filho, com a família boa, com status financeiro bem, com saúde se sente vazio. Porque o tamanho do nosso vazio é proporcional ao tamanho da ausência de Deus que habita em nós. Aleluia. E muitas das vezes você pode dizer, mas bispo, eu venho para a igreja, eu sinto Deus, eu amo Deus, mas eu continuo com vazio. Então suas raízes estão adoecidas. Verdade. Bendito seja Deus. Aleluia. Precisam ser curadas. Amém? Eu estou vendo uma mulher que precisa urgentemente se resolver. Tem gente que consegue olhar para o que vive e tomar uma decisão muito rápido. Tem gente que consegue ter um olhar de autoconhecimento de si mesmo. De quem ele é, do que ele está vivendo, do que ele pode viver, do que ele pode se resolver. Tem gente que tem mais facilidade de se ressignificar. Tem gente que olha para mim e diz assim, mas como é que você consegue? Você não sentiu o baque não? Eu falei, sinto, mas não dou muita atenção. Você está me entendendo? Tem gente que tem que passar dias. Se ele não botar para fora e ficar dias acamado ou dias chorando por uma determinada situação, ele não consegue se levantar. Mas tem gente que tem mais facilidade, tem uma habilidade maior para isso. Tem gente que consegue sair sozinho dos seus cativeiros. Mas tem gente que só consegue sair se tiver um libertador. Aleluia. Tem gente que só consegue chegar, dependendo do nível de cativeiro que ele ou ela estiver. Só consegue sair. Só consegue sair da prisão se chegar uma autoridade no assunto para poder libertar. Glória a Deus. E por causa do comportamento dessa mulher, que é uma mulher rejeitada, desprezada, mal vista, mal falada, caluniada, ela não é bem-vinda no meio da sociedade. Aleluia. Bendito seja Deus. Tanto que ela vai ao meio-dia, sozinha, lá pro poço buscar água, sem ter testemunha, sem ter pessoas que ela teme encontrar, que vai julgar a vida dela. Aleluia. Que debochem dela, porque é muito ruim você saber que você está errando. É muito ruim você saber que você tomou uma decisão, uma escolha errada, e você está debaixo de olhos julgadores. Mas ninguém entende. Não é que há desculpa, mas é que cada um sabe a dor que carrega, cada um sabe o peso que sente, bendito seja Deus. E na verdade ela não queria viver nesse desconforto. A verdade é que nem ela sabe por que ela está tomando esse tipo de comportamento. O que ela toma e o que ela faz é de forma inconsciente. A gente às vezes já está tão no automático que até para buscar Deus é no automático. É verdade. A gente está tão no automático a sentir emoções, mas não consegue descer numa profundidade que Deus requer de nós, porque nós não conseguimos sair do automático. Você vai ter que sair do automático. Porque andar com Deus é andar em lugar que você não tem controle, que você não comanda, bendito seja Deus. Amém. A fé é isso. Bendito seja Deus. Glória. E eu vim profetizar aqui nessa noite que Jesus vai chegar nas nossas escuridões e vai jogar para longe para você enxergar sozinho o que você não enxerga. Deus vai dilatar a sua visão. Deus vai dilatar seus sentimentos, suas emoções nessa noite, para você entender a raiz da sua dor, para você não ser mais prisioneiro nem prisioneira dela. Em nome de Jesus. Para você sair do cativeiro. Tem gente que não está atrás das grades físicas, mas está em prisões espirituais. E elas não conseguem discernir como sair, até querem, mas não sabem como. Eu quero te dizer como. Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Jesus sentou na beira daquele poço.
E aquela mulher está vindo para fazer o que ela sempre fazia, na mesma hora, no mesmo ambiente, buscar água. Mas quando ela chega num ambiente que tem domínio, ela tem o controle. E para ela tá tudo certo. Ontem, é tão incrível essa questão do controle, do domínio. Ontem eu estava vindo para cá, para o Canedo, e tinha uma parte, eu até me atrasei por chegar, tinha uma parte que estava parada, interditada. E eu tive que dar uma volta por um lugar. E como eu sei o caminho de ida e volta, eu não precisava de GPS. Mas eu tive que sair da rota. Eu falei, e agora? Agora eu vou sem GPS, eu não vou ficar clicando no GPS, uma hora eu vou sair na rua. E fiquei. Aí andei, eu falei, saí por ali. Então tudo aquilo que tira a gente do controle, você já te dá um susto. Você já fica, tá, e agora? E agora? Por quê? Porque você não tá mais no controle. Não tá mais na sua zona de conforto. Foi isso que Jesus fez para ela. Eu cheguei aqui para te confrontar. Eu cheguei aqui para tirar dessa zona. Eu cheguei aqui para te sacudir. Eu cheguei aqui para te libertar. Jesus está falando conosco hoje. Eu te liberto. Eu te confronto para que você possa entender quem você é e você é mais do que isso que você está vivendo. Bendito seja Deus. Então ela aprendeu a estar naquele ambiente. Mas quando ela chega num ambiente onde ela tem domínio, que ela tem controle, que é conhecido por ela toma um susto, porque Jesus estava lá. No horário que ela busca água, seu trajeto é solitário. Porque a dor que ela vive obriga ela a criar esse mecanismo de defesa, de estar sempre sozinha, de não ter pessoas para julgá-la, bendito seja Deus. Por isso que às vezes a gente não entende muitas das vezes as pessoas que não querem sair de casa, que não querem se associar. Tem algo aí por trás, bendito seja Deus. A Bíblia já fala, é melhor serem dois do que um. Bendito seja Deus. Então ela aprendeu a estar naquele ambiente, ela foi surpreendida por Jesus. Ainda mais sendo um judeu. Bendito seja Deus. Aleluia. Acredito eu que até o visual ela deu um choque. Porque eu não tenho dúvida, gente, a presença de Deus ela é notória. No ambiente que você chega, aleluia, o que você carrega é notória. Ainda que as pessoas não consigam mensurar. Sabe aquela conversinha engraçada, você tem um negócio, eu não sei o que é. Tem um negócio de você assim que... Tem um negócio aí. Só a gente sabe que é Jesus. É Jesus na minha vida, na sua vida. Amém. É Jesus. E dentro dela começa uma agitação na alma. Porque o cenário que ela está acostumada a dominar foi modificado. Ela começa a perder o controle daquilo que ela tinha o controle. Bendito seja Deus. Só que ela não sabe que essa modificação desse dia não é para gerar peso. Não é para expor. Não é para puni-la. Essa modificação é um cenário para modificar a vida dela. Para libertar ela das prisões que ela está. Bendito seja Deus. Eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite que tem hora que Jesus vai alterar o cenário da sua vida. Bendito seja Deus. Que talvez você não estava nem esperando a sua vida tomar uma mudança, uma rota a qual não estava planejada e nem no calendário para o final do ano. Mas no meio dessa situação, você não vai ter mais controle, mas Jesus está no controle e vai mexer em você, vai te curar, vai te libertar, vai te transformar, vai te levantar, vai te tirar da zona do conforto e vai fazer você habitar onde Ele quer que você esteja. Bendito seja Deus. Não é para gerar peso. Quando acontece alguma coisa fora da rota daquilo que eu planejo ou daquilo que está no meu dia a dia, eu sempre pergunto, e aí Jesus, qual é o próximo passo? O que o Senhor quer? Amém. É uma briga, é uma confusão? É algo que me prende? É algo que eu ainda não consigo ter habilidade para desenrolar, para desenvolver? O que é que o Senhor quer falar comigo? Existem postos na nossa vida, a qual a gente tem controle de horário, de entrar, de se sentir confortável. Existem pecados que a gente já está habituado, já tem horário para cometer, já tem horário para fazer, para realizar. Existem coisas que nós estamos ignorando e o Senhor está dizendo, a hora é agora, eu vou chegar no poço, hein? Eu vou chegar no poço. Não é conflito, conflito gerador, é confronto. Confronto vai mexer nas suas dores, aonde ninguém acessa. A palavra confronta, por isso a palavra é confronto, porque ela vai te confrontar. Aonde você não quer fazer, vai, porque a palavra diz que vai. A palavra é viva e eficaz. E pronto, e acabou a conversa. Porque Jesus não quer a sua morte, Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Bendito seja Deus. Deus já está falando desde o início do culto. Foi profético desde o início. Deus usou a intercessora Lúdiva aqui para fazer uma oração tremenda, abrir o céu. Missionária Ludmila entrou aqui arrebentando com tudo. Bendito seja Deus. Dando trabalho para o inferno. Isso aqui é obra, gente. Isso é obra. Bendito seja Deus. É isso que Jesus quer. As nossas limitações não podem nos impedir de caminhar na presença do Senhor. Vocês acham que a minha vida é perfeita? Quantas das vezes eu não quero vir? É o dia que eu mais venho.
Quanto mais eu sinto resistência, mais eu sinto que eu tenho que vir. Bendito seja Deus. Então qual é a raiz nessa mulher que está adoecida? Qual é a raiz que aprisionou essa mulher? A raiz da carência. A raiz da carência. E nós temos o maior psicólogo que já existiu. E ele não erra nenhum diagnóstico. Bendito seja Deus. É o Nazareno. E Jesus, ele não podia chegar tocando na ferida. Ele não podia chegar dizendo: ei, cadê teu marido? Porque ele ia assustar. Ninguém melhor do que ele conhece o nosso emocional. Conhece os nossos gatilhos, as nossas cicatrizes, as nossas feridas. E porque naquele momento ela precisava se sentir acolhida e segura, para ela poder começar a botar para fora. Não tem como você tratar de alguém se você assustar ela primeiro. Você tem que trazer ela para perto. Você tem que trazer ela para ela poder se sentir confortável, para ela botar para fora, para você poder trabalhar. Quando o Senhor me confiou a área da libertação, o primeiro tratamento foi comigo. Porque impaciente no mundo era eu para ouvir gente. Eu falei: não tem paciência não. Eu não aguento nem meus problemas quanto mais dos outros. O Senhor vai ter paciência. Vai que eu vou te libertar. E tu ainda vai ser fonte de cura. Tu ainda vai ser fonte de libertação. Ontem foi uma obra linda, né? Nós fizemos ali. E quando eu vi aqueles homens ali chorando ontem, sentindo a presença de Deus. Todo ser humano carente, todo ser humano ele precisa do amor de Deus. Nós temos as nossas prisões, sim. E nessa noite você vai ser liberta delas em nome de Jesus. Bendito seja Deus. E ele chega e vai criar uma fala, porque Jesus vai começar a conversar com ela. Ele começa a fazer um pedido, porque na verdade ele está estabelecendo um diálogo ali com aquela mulher. E eu estou profetizando que nesses dias Jesus vai conversar conosco. E ele vai conversar com gente de forma clara e assertiva, para que não haja dúvida. É profético, pode tomar posse. Porque a fala assertiva é uma fala clara. A fala assertiva ela não deixa dúvida. A fala assertiva, eu vou estar ouvindo aquilo que o interlocutor está entregando. Bendito seja Deus. E eu não vou ter dúvida daquilo que o Deus está falando comigo. Bendito seja Deus. Aleluia! Jesus olhou para essa mulher e fez um pedido para ela: me dá água. Mas ela não está acostumada a lidar com pessoas. Bendito seja Deus. Porque o tempo todo ela é reprovada. É difícil. Hoje Deus vai entrar nos nossos piores lugares. Pode chamar Ele. Deixa Ele entrar no poço mais fundo, mais escuro que você tiver. Deixa Ele entrar. Deixa Ele agir. Chama Ele para Ele poder começar a te dar verdadeiramente a água que você precisa beber e libertar aquilo que ainda precisa ser liberto dentro de você. Gente, a nossa libertação ela é diária. Ninguém está pronto o suficiente. Jesus disse para os discípulos lá no Getsemane: a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. É verdade. Então, por mais tempo que você esteja na igreja, se você está orando, ore mais. Por isso que a palavra diz: aquele que está se santificando, santifique-se mais. Amém. Bendito seja Deus. Glória, glória. Então, quando Jesus olhou para essa mulher e fez um pedido, foi extremamente assustador, porque ela não estava acostumada a lidar com pessoas. E ele pedindo essa água para ela, o que ele está dizendo? Você tem utilidade. Às vezes você pensa que não tem utilidade, mas você tem utilidade. Você tem utilidade no reino, você tem utilidade na sua casa. É você que muitas das vezes se esconde nas impossibilidades, nas muralhas que você levanta e coloca na sua cabeça que você não pode, que você não sabe, que você não é. E Jesus está dizendo: eu tenho água para te dar. E você é alguém sim importante. E você é alguém assim que eu estou libertando, curando, transformando. Alguém que vai dar água para quem tem sede. Aleluia! Bendito seja Deus. Eu creio, Jesus. Sabe, para de se limitar. Bendito seja Deus. Para. Ai, mas é porque eu não tenho cargo, é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você já tem o suficiente, que é o seu corpo, seu coração, sua mente. Palavra de vida eterna, então vai. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu creio. Não queira ser igual ao outro. Sabe o que é corpo humano? A perna não pode fazer o que o braço faz. Eu creio. O nariz não pode fazer o que a boca faz. O ouvido não pode fazer o que o olho faz. Aleluia. Mas tudo faz parte de um corpo. Então Deus, cada um vai usar de uma maneira. Deixa Deus te usar. Ide é para todo mundo. E no meio do caminho vão se desenrolando os dons. No meio do caminho vão se desenrolando tudo aquilo que te amarra, que te prende. Vai cair, vai cair. Vai sair as cisternas, ó. Vai ser limpa. Senhor Jesus. Bendito seja Deus. E é a primeira vez que ela tem alguém que fala com ela com apreço e educação.
Sabe por quê? Porque quando a gente está aprisionado a receber o que não presta, quando a gente está acostumado a arrancar de nós para fazer alguém ficar bem, quando alguém vem nos dar o melhor, nos trata bem, a gente assusta, porque a gente não está acostumado com amor, com valor, com apreço, com afeto. Só quem recebe bem é quem tem o hábito de receber. E é a primeira vez que ela tem alguém falando com ela dessa forma, sem julgar, sem olhar para a situação atual e jogar um peso sobre o comportamento que ela está exercendo. E aí ela vai tomar um choque, porque ela não está acostumada a lidar com isso, bendito seja Deus. Aí ela vai dizer, como é que o senhor, sendo judeu, senta aqui para me pedir água para uma samaritana como eu? Ela sabia que havia um problema de comunicação entre os samaritanos e os judeus. Deus está dizendo para nós hoje, nessa noite, não importa a forma, mas eu vou me comunicar com você. Em nome de Jesus. Através de sonhos, falando, me materializando, usando um, usando o outro. Onde Deus usou o bêbado, gente, eu tenho um mistério com isso. E o bêbado começou a falar comigo, ele não sabia o que estava falando, eu sabia o que estava ouvindo. Glória a Deus. É a terceira vez que Deus usa alguém embriagado para falar coisas que nem ele sabe o que ele está falando, mas eu sabia o que eu estava ouvindo. E eu olhando para ele, eu... Tô entendendo. É incrível. Quando Deus quer falar, se ele usou uma jumenta, ele quer nem saber, a cachaça sai na hora. Eu orei ontem. Menino, orei, tinha, acho que uns dois que estavam assim meio alcoolizado. Foi embora. Glória a Deus. Vem na hora. Faltou ser ontem, viu? Aleluia. Estava lá do reforço. Então assim, foi bênção. A gente tem sim. Olha o que a missionária pregou aqui. Semente. É semente. A sua palavra é semente. O que você declara é semente. Para de começar a reclamar. Para de começar a reclamar. E começa a declarar a palavra de vida eterna. Senhor, esse dinheiro não deu, mas vai dar. Esse menino tá, Senhor, todo torto, mas vai se consertar. Tá tudo fora do lugar. Ele é mestre para colocar o caos em ordem. É Ele, bendito seja Deus. É Ele, bendito seja Deus. Amém? Mas porque ela está usando essa fala, a verdade é que a alma dela está em choque. Então ela está criando uma fortaleza entre ela e Jesus. Quantas das vezes, você não precisa nem levantar a mão. Quantas das vezes, bendito seja Deus, eu e você, vendo alguém pregar, ou até mesmo lendo a palavra, isso aí não. Isso aí não é para mim não. Não concordo. Não aceito. Não precisa nem levantar a mão, já tem. Entendeu? A palavra de Deus é isso. Sabe que a palavra de Deus é confrontar. Eu dizer, não vou fazer, daqui a pouco tá fazendo. É verdade, pai. Eu já vi. Eu ouço. Eu digo por mim, que eu não gostava de crente, mas esse povo é tudo doido. Gente, Deus faz a gente morder a língua, pelo amor de Deus. Tem gente que vem arrastado pra culto. Tem gente que nem sabe por que entra numa live dessa. Tem gente que nem sabe por que entra aqui. Às vezes vem arrastada, mas lá na frente tem um propósito. É o que você precisa ouvir nessa noite para poder você caminhar rumo ao propósito de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Então ela está criando uma fortaleza entre ela e Jesus. Eita glória. Aleluia. E ela não está acostumada a lidar com quem tem esse comportamento. Porque a pessoa que está acostumada a ser ferida, ela não vai ter costume e nem hábito de ter pessoas à sua volta para curar. Você já viu uma pessoa muito forte? As pessoas muito fortes, todo problema vai para ela. Alguém da casa sempre é assim, alguém da família sempre é assim. Você pode ser o menor da casa, você pode ser o caçula, você pode ser o que for, mas deu um BO, todo mundo vai atrás de você. Não é assim? Deu um BO, deu uma confusão, todo mundo vai bater na sua porta, seu telefone toca. Aleluia. Mas você já percebeu que ninguém liga para essa pessoa forte e diz assim, você tá bem? Verdade, Jesus. Você tá precisando de alguma coisa? Arabadaçuí. Glória a Deus. Alamanda arabadaçuí. Aleluia. Você tá precisando de algo? Você tá precisando de alguma coisa? Verdade, pai. Você quer chorar? Você quer... Porque as pessoas pensam que as pessoas fortes não sentem. E eu digo pra vocês que elas sentem numa intensidade dobrada. Verdade, pai. Porque não é o fato delas serem fortes que tornam elas insensíveis. É a resistência. Elas são resistentes à pancada, mas não quer dizer que elas não sintam. Bendito seja Deus. Amém? Amém. Então a situação que Jesus está ali criando está repelindo ela. Então ela está dizendo assim, ó, é proibido a gente conversar. Essa conversa, esse papo aqui não vai arrumar, não vai dar certo.
Tu és judeu, eu sou samaritana. Como sempre, alguém querendo tolher a mão de Jesus. Querendo dizer para Jesus onde ele deve entrar, onde ele não deve. Deus vai entrar em muito lugar aqui hoje, nessa noite. Deus vai confrontar você nessa noite. O que ela queria era encerrar aquele assunto imediatamente. Ela não queria aquela conversa. Ela estava assustada, ela estava com medo. E tem gente que quando está assustada, está com medo, diante de novidade tem reação como essa, de repelir Jesus, de repelir o que é bom. Você já viu? Às vezes um gesto bom, você vai dizer assim, Salma quer reza. Ditado popular. Tá querendo alguma coisa. Não consegue receber de bom grado. Deixa eu te falar. Esses dias uma pessoa falou assim pra mim, você não cansa não? Eu falei, depende, pode deixar, depois eu pego isso, né? Obrigada. Você não cansa não? Eu falei, de quê? Porque cansar eu canso. Eu canso de orar, eu canso de atender. Mas qual é o tipo de cansaço? Ela falou assim, não, que você mexe com todo tipo de gente. Às vezes vem o bom, vem o ruim. Eu falei, faz parte. Entenda que muito do que vem sobre você se trata do seu propósito, do seu chamado. Mas não é sobre quem você é, mas como você vai se comportar diante daquilo que chega até você. Eu não tô nem aí pra quem enfia o pé na jaca comigo. Não tô nem aí pra quem puxa meus cabelos. Não tô nem aí pra quem fala mal do ministério, pra quem fala mal das minhas ovelhas. Eu não tô nem aí. Sabe por quê? Amém. Não tem balança pra mim. Glória a Deus. Porque no dia que alguém falar bem de mim e isso afetar meu coração, ou alguém falar mal de mim, isso afetar meu coração, eu tô perdida. Você também. Glória, aleluia. Então você tem que saber quem é você. Tá tudo certo. Glória a Deus. Acabou. Mas você tem. Esses dias eu fui tocar numa pessoa, mas essas mulheres, deixa minhas meninas. Lá, pode deixar, tá caindo toda hora. Vocês largam. Deixa pra lá. Alguém veio dar um palpite no negócio, eu falei, não. Eu só aceito palpite de quem tem prioridade para falar no assunto. Glória a Deus. Se for maior que eu, se não for, e quem não tiver domínio do que está falando, entra no ouvido e sai pelo outro. Aleluia. Eu só escuto. Glória Eu não ouço. Tá entendendo? Amém. Porque o que eu vejo aqui é fruto. O que eu vejo do outro lado é fruto. Aleluia. As ovelhas que eu tenho espalhadas no Brasil são frutos de oração, de joelho. Aleluia. Eu não vou deixar tocar, não. Eu posso conversar com elas de algo que eu vejo que Deus manda, mas os outros eu não aceito. De Glória a jeito nenhum. Deus. Então, assim, é isso, é o zelo. Jesus está dizendo, você se enxerga impotente, você se enxerga suja, mas eu venho com água hoje para te limpar. Glória a Deus. Porque quando nós chegamos perto do Senhor, não é Ele que fica sujo, somos nós que ficamos limpos. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E agora, quando ela chegava, ela pegava o balde e ia para casa. Mas dessa vez ela está chegando para pegar água. E tem alguém sentado no poço dizendo, me dá água. Aleluia. Aí ela começa a se defender. Ela começa a repelir o que ela precisa. É assim. Tudo que Jesus tem para nós, que é bom, a gente tem a tendência de repelir, bendito seja Deus. Mas de certa forma ela está repelindo porque é um mecanismo de defesa. Só que Jesus não vai parar no assunto. Eu vim aqui dizer para você que Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão da sua casa. Jesus não abre mão da sua família. Jesus não abre mão de você. Ele sabe por que você está parando. Glória a Deus. Ele sabe. Aleluia. Porque você está tendo essa reação, bendito seja Deus. Ele entende o porquê do seu comportamento. Ele sabe, na verdade, que você está apavorado, porque você não sabe o que fazer diante do que chegou. Mas ele sabe que você tem medo. E ele sabe que uma atitude que está sendo baseada no seu inconsciente é onde ele tem interesse de modificar na sua vida, na sua mente, a sua história. Bendito seja Deus. Jesus não se cansa de nós. Sabe quem se cansa? O ser humano. Aleluia, Jesus. Ah, não, deixa pra lá. Já investi demais. Essa pessoa é muito ignorante, é muito agressiva. Ah, mas ela é muito apática. Ah, mas ela não se mexe. Ah, não, já fiz, já expliquei, já entendi, já dei a rota, já dei caminho. As pessoas desistem de nós. O Senhor não. Glória a Deus. O Senhor não. Aleluia. Quanto maior a resistência, mais Jesus ele insiste. Glória Quanto maior a a nossa resistência, mais o Jesus vai atrás de nós. Bendito seja Deus. Aleluia. Eu não preciso ficar passando o tempo todo por isso. Já falei, já ensinei, já mandei recado, mas não aprende. As pessoas são assim, elas desistem. Deus não. É verdade. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Jesus não tem problema com esse tipo de comportamento. Porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele sabe quem criou. Aleluia. Ele veio em carne não só para isso, mas também para sentir as emoções que são geridas dentro de nós. Aleluia. Para entender as Glória nossas a Deus. emoções. Então Ele conhece o nosso comportamento, Ele conhece o nosso caráter. Bendito Amém, seja Jesus. Deus. Glória a E Ele Deus. conhece o conjunto das atitudes que nós tomamos diante das situações que é para modificar a nossa vida. E Jesus não está espantado com o comportamento dela. E também não vai aderir à sugestão dela
de dizer, nós não podemos conversar. Aleluia. É uma briga de braço que você vai perder. Verdade. Não brigue com Jesus. Aceita logo, bendito seja Deus. Aleluia. Vai logo. Jesus, senta aqui, vamos conversar. Amém. Não tem um assunto que ele não possa compreender você. É verdade. Bispo, mas o meu pecado é tão sujo. Não importa. Amém. Ele é poderoso para te limpar. Nossa, mas o meu pecado é tão fedido. Não importa. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele traz um novo cheiro. Ele perdoa o pecado. Ele sara. Bendito seja Deus. Então, Jesus não vai aderir à sugestão dela. Mas ele olha para aquela mulher e continua insistindo. Como assim ele está insistindo comigo e com você nessa noite? Porque ele sabe a mulher e o homem que nós vamos nos tornar diante dele. Jesus, ele não investe no nosso passado, ele investe no nosso futuro. Bendito seja Deus. E hoje está sendo um canal de cura para muitos, viu? Glória a Deus, é verdade. Deixa Jesus te curar nessa noite. Ele está insistindo em você, porque ele sabe do meu e do seu potencial. Sabe por que as pessoas olham muito para o nosso passado? Primeiro, porque nós não estamos mais lá. Então, se eles insistem em nos colocar lá, é porque nós não estamos mais lá. Segundo, nosso passado é referência para a gente não voltar mais. Deus não vai dar amnésia para ninguém. Pelo contrário, muitas das vezes ele vai trazer coisas para nos confrontar e dizer, deixa eu ver se tu já saiu de lá mesmo. Glória a Deus. Não foi assim no deserto? Não foi assim com Moisés? Nós precisamos gerir nossas emoções. Moisés foi chamado como libertador, mas não entrou na terra prometida. Bendito seja Deus. Pega isso que está caindo fresco agora. Eu recebo. Deus levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito, das garras de Faraó. E levou ele para onde? Levaram eles para o deserto. Mas Moisés, em um momento de fúria, porque quando a gente para de ouvir Deus, bendito seja Deus, e a gente começa a agir por impulso, a gente começa a meter os pés pelas mãos, bendito seja Deus, as escolhas começam a ficar erradas, porque enquanto o povo estava, olha, eu tô com fome, aí Moisés ia lá, Deus, o povo quer comida, Deus enviava maná. Quando o povo ficava, eu quero isso, eu quero aquilo, aí eles estão com sede, Moisés ficou irritado. Não toma decisão nenhuma quando você estiver irritado. Você pode perder a sua bênção. Você pode, ele não perdeu a salvação. Mas ele não entrou na terra prometida. Porque Deus deu uma ordem para ele, toca. Ele feriu. É diferente. Eu posso tocar em você, eu posso te dar uma porrada. É diferente. Ele perdeu a entrada por causa de um posicionamento errado. Todas as vezes que alguém se levantou contra Moisés foi ferido. Miriam ficou leprosa. A própria irmã começou a falar mal dele. A própria irmã se levantou contra ele. Começou a falar do ministério. Começou a ficar invejosa. Então eu disse, espera, eu vou botar uma lepra nela para ela aprender a parar de tocar em profeta. Não queira saber por que Deus levantou. Não queira saber as renúncias que a pessoa fez para poder chegar até aqui. Não queira compreender por que Deus usa fulano, ciclano. Por que é dessa forma, por que não eu. Para! Começa a olhar para você. E você vai começar a entender os seus poços, as suas dores. Aleluia. E foi tão lindo o que Deus fez, porque Deus escondeu o corpo de Moisés para Satanás não encontrar. Porque Satanás, ele é tão sujo que ele trouxe sempre a idolatria no meio do povo de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, a sua honra com ninguém. E se alguém encontrasse o corpo de Moisés ali, ia fazer uma estátua. Não era assim? Nabucodonosor não fez isso? Verdade. Ninguém toca naquilo que Deus levanta. Aleluia. Ninguém toca num homem e numa mulher de Deus que é especial para ele. Ninguém. Se você se deixar ser usado, até a sua sombra cura. As suas palavras serão repetidas, serão curadas. Glória a Deus. Uma vez a pessoa disse assim, bispo, eu vi a senhora pregando uma palavra. Eu posso usar a mesma pregação? Eu falei, deve. Aleluia. Copia, pega tudo. Glória Pode a Deus. usar. Você sabe por quê? Porque na minha vida é uma coisa, na vida de outra pessoa também vai perpetuando. Aleluia. A palavra é a mesma, só que vai ser usada de vertente diferente. Vai, usa, vai. Amém. Bendito seja Deus. Aleluia. Então a nossa dificuldade é a nossa dor. Mas nós somos maiores do que essas dores. Glória a E Deus. se ele tocar nessa dor hoje, você vai viver a sua melhor versão. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe por que muitas das vezes os nossos anos não mudam? Porque a gente não deixa Jesus tocar onde é intocável para ele. Ele disse, se alguém ouvir. Lá em Apocalipse. Se alguém ouvir, eis que estou à porta e bato. Todo mundo só lembra de eu abrir a porta. Mas para abrir a porta, você tem que ouvir ele bater. E Jesus está batendo na minha porta e na sua porta hoje. Está dizendo, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Onde esse pecado está fedendo. Deixa eu entrar onde você está mentindo, onde você está roubando. Onde você está traindo, onde você está fornicando. Onde você está mentindo, onde você está falando mal. Deixa eu entrar. Aonde você está sendo negligente com você. Deixa eu entrar. Bendito seja Deus. Ele já percebeu a sua resistência. Só que no jogo de palavras, Jesus vai buscar mexer com a curiosidade dessa mulher. Jesus não está nem aí para a nossa resistência, ele não está nem aí porque eu e você pensa. Ele vai fazer, depende dele, acaba
boa conversa, bendito seja Deus. Ah, se tu soubesse que essa água que eu tenho para dar, dessa você sentiria sede mais do que eu tenho para dar, não, bendito seja Deus, estamos quase acabando. Jesus começou a criar na mente dela uma necessidade de descobrir o que ele estava falando. Eu vou dizer de novo, ele está criando na mente dela uma necessidade de descobrir quem ela é. Aleluia. Glória a Quantas Deus. das vezes a gente se perdeu na nossa identidade, não é assim? Quantas das vezes a gente fica querendo correr? Quantas das vezes a gente ri querendo chorar? Quantas das vezes a gente avança querendo parar? Verdade. Essa é a curiosidade que Deus começa a trabalhar na mente dela. Deus quer que nós tenhamos interesse em descobrir quem Ele profundamente é. Porque inicialmente ela já tem uma ideia. Tu é judeu, mas Jesus não é só judeu. Ele é o Filho de Deus. Amém. Ela já tem uma ideia, tu é judeu. Mas porque eu já vi os seus traços. Mas diante de Jesus ele é muito mais. Ele é muito mais, ele não é qualquer judeu. Glória. Ele é aquele que veio para salvar, Amém. para perdoar pecado, para tirar toda limitação, Aleluia. para dar vida e vida em abundância, para Glória, perdoar, glória. para sarar, para curar, para Amém. libertar, para transformar. Aleluia. Esse é Jesus. Esse é Jesus. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Se você não se encontra com ele no começo, você vai se encontrar com ele no final. É ponto. É o início e o fim. Ou é no começo ou é no final, mas vai ter que ter um acerto, vai ter que ter uma conversa. Bendito seja Deus, vai logo. Aleluia. Vai logo. Toda honra e toda glória. Sabe o que Jesus quer dizer para ela? Você sabe pouco de mim. Você sabe pouco de mim. Aleluia. Tem gente que faz parte da congregação, mas ainda sabe muito pouco. Tem gente que vê um culto como esse, levanta a mão, recebe louvores, a música vai enchendo o coração, mas sabe muito pouco. A gente chora, a gente se derrete, mas a gente sabe muito pouco. Aleluia. Aí você diz assim, bispo, mas por quê? Que palavra é essa? Porque as manifestações dele, quando há um ajuntamento como esse, você sabe quem ele é. Mas aí eu te pergunto, na sua casa, quem ele é? Glória a Deus. Quem ele é na sua casa? Aleluia. Quem ele é no seu oculto? Quem ele é na sua Amém, vida quando ninguém Pai. está vendo? Quem ele é quando está só você e ele? Quem Glória ele a é Deus. quando você está no seu quarto? Quem ele é no seu dia a dia? Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você não tem uma vida de devocional, não tem uma vida de oração. Aí quando chega uma luta, as pessoas se desesperam. Você sabe muito pouco, porque quem conhece o Deus que serve não se desespera. Bendito seja Aleluia, Deus. glória a Não se Deus. apavora. É Tem verdade. segurança nele 24 horas. Amém, Bendito Jesus. seja Deus. Aleluia. Você ainda sabe muito pouco. Eu quero te falar mais. Jesus está falando, eu quero te falar mais sobre Amém, mim. Eu quero que você glória descubra a Deus. mais sobre mim. Eu sou aquele que coloca ordem na Aleluia. desordem. Eu perdoo o pecado, eu estabeleço mesmo a tua identidade. Eu reintegro a tua moral. Eu levanto, eu curo, eu uso, eu transformo, eu liberto. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Ah, se tu soubesse. Mas é engraçado que ela está resistente. Deixa eu te falar uma coisa. Seja flexível quando Jesus estiver chegando a você. Seja Aleluia. flexível quando Jesus estiver conversando com você. Glória a Deus. Porque Jesus está falando para ela, a minha fala não é sobre a água, não é sobre o poço. A minha conversa é com as tuas raízes. Glória. A minha conversa é para te curar. Bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. E olha como ela está limitando Jesus. Ela vai começar a falar com ele de modo que vai gerar um confronto. Aí eu volto a dizer, não é conflito. Conflito gera dor, confronto gera libertação. Porque o confronto, ele vem confrontar para mexer nas nossas verdades que não querem ser acessadas. Com as nossas piores dores, no nosso pior lugar. Aonde o Senhor está dizendo, você está errado e você não, mas você quer justificar. Ela quis se justificar. E Deus não queria a justificativa dela, Ele queria só um período, um espaço no coração dela. Como ela deu, como ela entendeu. Jesus vai acionar os gatilhos daquela mulher. Mas quando eles são acessados, eles são liberados. Ele começa a nos ver e começa a nos entender. Jesus vai dizer para ela, o poço não mudou sua vida. Mas a água que eu lhe der, você não vai ter, nunca mais terá sede. O poço não mudou a vida dela. Essa necessidade dela ir e vir. Tem gente que vem para um culto só de domingo. Tem gente que assiste um culto ou uma palavra na segunda, na terça, no estudo bíblico, às vezes vem domingo, outro não. Essa necessidade de ir e vir vai acabar, porque você vai se firmar na presença do Senhor. Porque Deus vai te curar, Deus vai te transformar. E a água você vai ter vontade de beber, não é sede, é vontade, porque ela vai te curar, te sarar, te transformar, te libertar. Bendito seja Deus. Sabe? Tem gente que quer e não sabe mostrar como quer. Então, se eu fosse você, eu facilitava para ele nessa noite. Jesus, vem aqui. Aí, quando ele desarmou ela, eu imagino Jesus dizendo, que é assim conosco em cada etapa. Tá muito fácil, peraí. Aguenta aí que eu vou dar mais uma arrochada. Aí ele vai tocar. Cadê o teu marido? Cadê o seu marido?
Jesus vai buscar o que aprisiona ela. É o relacionamento que ela tem, que faz ela ter a necessidade de buscar água no poço sozinha. Qual é o poço da sua vida que você está indo sozinho porque você não quer levar ninguém? Porque é escuro, é tenebroso, é vergonhoso. Chama Jesus para esse poço. Glória a Deus. Chama Jesus para esse poço, bendito seja Deus. A única coisa que ela conseguia dominar na sua vida era o poço e o balde. Mas sobre a própria vida ela não tinha domínio. Jesus está falando para nós, eu não quero que você domine o externo, eu quero que você domine o interno. Se você mente, você vai parar de mentir. Se você rouba, você vai parar de roubar. Se você engana, você vai parar de enganar. Se você trai, você vai parar de trair. Glória a Deus. Se você dorme demais, você vai parar de dormir demais. Eita glória. Bota o pé no freio. Jesus não quer saber do teu balde. Jesus não quer saber do teu poço. Ele veio para ter uma conversa com você aqui nessa noite, para te transformar, para você sair da limitação. Para de pensar demais, começa a andar, porque se a gente pensa demais, a gente não consegue ouvir ao Senhor para obedecer. Verdade. Porque a gente começa a questionar. Ele diz: cadê teu marido? Ela não tem. De fato, disseste bem que não tem. Nem o que ela tem é teu. Não que tu tem é teu. 5 maridos, nenhum era dela. Bendito seja Deus. Então vamos prestar atenção aqui. Esses homens passavam pela vida dela, bebiam água dela, usavam a casa dela, usavam o corpo dela, se cansavam dela e iam embora. Existe uma rotatividade de homens na vida dessa mulher. E dessa vez ela tem um marido que também não é dela, mas ela não consegue abrir a boca para falar. Ela não consegue fazer a denúncia. Por quê? Porque ela já aprendeu a se movimentar nesse círculo vicioso. Eu tenho o que não é meu e tá tudo certo. Eu tenho o que não é meu e eu vou me conscientizar e como é que eu posso falar? Me conformar com isso. Aleluia. Glória. Deus está dizendo: eu não quero que você se conforme. Bendito seja Deus. Pelo contrário, quero que haja confronto. Aleluia. Para que você se liberte. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Porque ela já aprendeu a se movimentar. Mas porque a verdade é que ela está fazendo é procurando nesse relacionamento uma figura do pai. E quando esses homens não podem ser para ela o pai que ela precisa, eles se retiram, porque eles não conseguiam ser o pai que ela precisava. E nem tinham a paternidade que ela queria. Mas quem precisava da paternidade estava no poço. Aleluia. E eu vim profetizar nessa noite para você. Creio, recebo. Você não vai precisar fazer força. Amém. Como ela não precisou fazer força para encontrar Jesus, você não vai precisar fazer força. Bendito seja Deus. Ele vai te encontrar. No meio do caminho, Ele vai te encontrar. Jesus está aqui no ambiente, você não vai precisar fazer força. Ele está aqui. Num culto como esse, onde as pessoas não conseguem dar glória, onde a gente não consegue ouvir a voz de Deus, está errado. Fala: Jesus, eu quero sentir o sobrenatural. Está errado. Não é só para quem Ele chama, é para todos, é para todos. Glória a Deus. Quem era aquela mulher? Ela não estava no culto, não. Ela não estava falando em mistério, nem curando, nem libertando, não. Ela estava cheia de pecado. Ele chegou lá para dar vida eterna para ela. Ei, para de medir a sua vida e a vida dos outros por aquilo que eles estão dando no momento. Jesus vai fazer algo sobrenatural nessa noite. Ele vai te dar olhos diferentes. Ele vai te favorecer no ambiente que você está. Abre seus ouvidos, dilata seus olhos para você ver e ouvir o que Ele está falando nessa noite. Isso é sério. Jesus está falando conosco. Deixa eu gerir suas emoções. Aleluia. Glória. Senão você vai ser só marionete das pessoas. Aleluia. Sabe por que as pessoas te arrebentam no meio? Porque ao invés de você focar em Jesus, você está focando no ser humano. O ser humano vai te enganar, vai te trair, vai te abandonar. O ser humano não vai suprir aquilo que só Jesus supre. E nós não temos essa capacidade de suprir a presença de Deus. Aleluia. Eu creio. Porque quando Jesus cura nossas raízes, nós não queremos lembrar do nosso passado. Você pode ter até um passado difícil, mas quando Jesus curar tuas raízes, seu passado não vai mais aparecer. Aleluia. Glória a É Deus. só os seus frutos. Só os seus frutos. Suas raízes emocionais curadas. Amém? Amém. Então Jesus foi e confrontou aquela Eu mulher. creio. Glória Mas para a Deus. libertar, sabe qual foi o melhor? Que a mulher que estava com 5 homens e não era dela, não queria, colocou uma barreira entre ela e Jesus. Ela foi a mulher que está lá no versículo 40 do capítulo 4. Quando, pois, os samaritanos foram até no 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. O que é que você precisa para falar de Jesus? Qual era o testemunho de vida que ela tinha? E olha que aquele pessoal conhecia o passado daquela mulher. Ele me disse tudo que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com Jesus e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa de você que falou para nós, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Primeiro você fala,
Primeiro você pesca as Em almas. nome de Jesus. Glória Primeiro a você dá Deus. espaço para Jesus te curar. Aleluia. Para você ser âncora. Para você levar água de vida eterna que purifica. Para depois você ganhar alma. E depois Jesus fazer o trabalho que só Ele faz. A gente não salva, a gente não cura, a gente não liberta. A gente só é a fonte para poder dar água. Mas a água é Ele. Bendito seja Deus. Amém? Bendito seja Quem pode dar uma salva de palmas para Glória a Jesus? Deus. Sem miséria, sem miséria. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra para o nosso coração nessa noite. Glória a Deus, eu creio. Receba. Às vezes a gente espera muitas coisas que Jesus faça por nós, sendo que nós temos que dar o primeiro passo. Primeiro passo. Converse com Ele. Aleluia. Todos nós nascemos samaritanos. Que conversa, bispa? É. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus quando nascemos. Nascemos em pecado. Em pecado concebeu nossa mãe, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Agora, quando confessamos, aceitamos Ele como único, suficiente Salvador, conhecemos e adquirimos o direito de ser chamados filhos de Deus. Outro passo. Se Ele te pedir algo, é porque você pode entregar. Aleluia. Deus nunca vai pedir algo que eu e você não possa fazer. Nunca. Glória a Deus. Nunca, nunca, nunca. Deus nunca vai pedir algo que eu e você não tenha para dar. E se Ele pede, é porque com certeza Ele vai precisar tratar algo em você. Amém. Porque ô pessoa difícil chama-se ser humano quando se trata em dar alguma coisa para alguém. Seja afeto, financeiro, emocional, estender da mão. Glória a Deus. Mas quando você cresce o suficiente, entende que Ele é quem te prospera, te abençoa, você não se importa de ser mesa para alguém, você não se importa de ser porta para alguém, você não se importa de ser canal de bênção na vida de alguém, você não se importa de dar um copo de água para alguém, você não se importa de estender a mão para alguém, Glória a Deus. você não se importa de começar a viver um novo estilo de vida. Aleluia. Terceiro e último passo, foram os 3 passos dela. Ele chegou, Ele deu água e libertou. Aleluia. Glória a Deus. Deixa Ele te libertar, Bendito seja. porque isso vai gerar manifestação na vida das pessoas à sua volta. Aleluia. Ela foi, gente, isso é muito sério. Estamos acabando. Ela foi atrás de pessoas que julgaram aquela mulher por todo o tempo. Como é que você vai chegar na vida de alguém que te julgou, que te caluniou, que queria ver sua morte, que não queria sua presença? E ela disse, o Nazareno está aqui. Oh, glória. Sabe por quê? Aleluia. Acabou a vergonha. Porque a dor foi curada. Bendito A raiz seja foi Deus. curada, foi de dentro para fora. Sabe por quê que muitas das vezes a gente não fala de Deus? Que a gente tem vergonha do julgamento dos outros. Ah, agora é crente, porque é isso, agora é aquilo. Sua raiz não foi curada. Verdade. Quando a sua raiz está totalmente curada, você tem prazer em falar o que Ele já fez na sua Glória a vida. Deus. Porque o seu testemunho vai trazer almas para o reino dele. Amém. Jesus. Não Glória a espere eu estar, alguém está. É você. Ele está falando é com você nessa noite. Ele está falando comigo e com você. Amém. Jesus. Tem gente que só vai buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar. E Deus está dizendo, eu não quero o que você tem não. O que você quer que eu te dê, eu vou te dar. Mas eu quero é você. Eu quero essa alma, o seu coração. Eu não quero só a sua casa. Eu não quero só a sua boca. Eu não quero só o seu dízimo. Eu não quero só o seu dinheiro. Eu não quero só a sua saúde. Eu não quero só uma portinha, não. Eu quero você. A conversa hoje é pessoal. É nós e o Senhor. Bendito seja Amém. Deus. Jesus. Glória a É Deus. pessoal. E eu declaro essa palavra na sua vida. Receba. Eu ligo esse culto de hoje, do início ao fim, no céu e na terra. Porque Deus falou de uma forma tremenda. Sabe qual é a semente, a principal semente? A palavra. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos o poder da vida e da morte na língua, a palavra. Nós temos o poder da palavra. O que liberamos tem poder. Se liberamos, porque o que mata não é o que entra, é o que sai. Verdade. Aleluia. É o que Glória sai. a Deus. Às vezes você está matando seus sonhos. Ah, não tem mais jeito, não tem saída. Às vezes você está puxando alguém para um poço mais fundo. Aleluia. Ah, ele não tem jeito, ela não tem mais jeito, vai ser assim pro resto da vida. Troque as suas palavras, bendito seja Deus. Glória a Deus. Glória. Deus nos deu autoridade para falar, profetizar, declarar. É bênção. Aleluia. Você é bênção. Você vai estar sendo curada nessa noite. Em Deixa nome Jesus de entrar Jesus. no poço. Sabe qual é o poço? Sua alma. Sabe qual é o poço? Seu coração. Jesus quer curar a tua raiz. Amém, Jesus. Porque aquela mulher ela não olhou para quem estava na cidade que ia falar mal dela. Será A, será B, será C? Ih,
aprende. Quanto maior o nível de intimidade que Deus vai ter com você, maior vai aumentar a pressão. A pressão da intriga, a pressão do embate, a pressão dos olhares, a pressão do julgamento, a pressão do falatório, a pressão do abandono, a pressão da rejeição. Gente, a maioria das nossas poços emocionais advém de pai e de mãe. E nós precisamos tratar isso, para que quando nós tivermos nossos relacionamentos interpessoais, sejam de amigos, sejam de pais, sejam de relacionamentos amorosos. Essa mulher, ela buscava só uma coisa: segurança. Uma segurança paterna que ela não teve. Às vezes a gente precisa de uma segurança que somente pai e mãe pode dar. Só que Jesus fala na palavra: bispo, mas ele é homem, ele é pai. Negativo. A palavra do Senhor diz assim, que ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem, o Senhor jamais nos abandonará. Amém. Então é noite de cura. Deus... Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória. Essa foi a palavra para nós, do nosso coração nessa noite.